Então, em certo dia, chegou a serpente, possuída pelo diabo, e era ela a mais astuta de todas as animarias do campo. Veja que ela era do campo, não do jardim. Era do campo, mas teve acesso ao jardim permitido por Deus. Por Deus. Para demonstrar o seu amor por você, ele permitiu que a serpente tivesse acesso ao jardim, e já já você vai compreender o tamanho desse amor. Então, essa serpente só fez uma pergunta para a mulher. É assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Não foi isso que Deus disse, que você podia comer de toda a árvore? Mas a mulher recuou num primeiro momento e disse, não, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, desse não poderemos, porque no dia que neles tocarmos ou comermos, nós morreremos. Aí o que Satanás fez? Ele fez o quê? Despertou um instinto que há no homem, dado por Deus, do desejo de conhecer, do desejo de explicar, no desejo de descobrir. E isso é importante ao homem. O homem não cairia se não tivesse esse desejo. Na hora que Deus soprou no homem, agora voltando à alma vivente, na hora em que Deus soprou no homem, porque Deus tem corpo, que é feito da terra, espírito do homem, não o Espírito de Deus, que o Espírito de Deus só vem habitar no homem após aceitar o Senhor Jesus como seu Salvador. Então, é corpo, espírito do homem. O espírito é as emoções do homem, que comanda o homem na terra. E alma. Alma é o DNA de Deus que está em você e que está em mim. Precisava ter esse DNA do Criador para que você desejasse retornar ao Criador após a queda que Deus já sabia que iria acontecer. Então, quando Deus soprou sobre o ser humano, sobre a sua criação, ele colocou no homem a sua natureza divina. Então, sabendo que o homem seria afastado de Deus, então a morte, que é dito ali, certamente morrereis, é o afastamento de Deus. Ora, se alguém se afasta, deve haver nele algo que o chame de volta. Então, o teu desejo de estar em Cristo é esse DNA divino que você tem. E note que nunca houve o que se chama livre-arbítrio, porque havia uma lei no Éden. Não tocar. É uma lei. E se houvesse um livre-arbítrio, é o que Satanás propôs. Certamente não morrereis. E esse desejo de conhecimento que era necessário para a queda, e agora esse mesmo desejo de conhecimento conduz novamente ao Senhor e à salvação. Então, no DNA soprado por Deus ao homem, para o tornar alma vivente, há esse desejo que chamam de sentimento religioso, que uns se desviam. Esse sentimento é tão latente e tão forte no homem que alguns se desviam para a idolatria. A idolatria é o quê? É um sentimento religioso.
adoração do próprio diabo que existe. É o quê? É um sentimento religioso. É o que não é compreendido como desejo de regresso ao Senhor. É a falta do Pai, aquela falta do Pai, que até a psicanálise erra dizendo, colocando como um desejo até sexual, mas não, é simplesmente a falta do Pai que está afastado dele enquanto ele não chega no Senhor, não retorna ao Pai. Então, Satanás foi e disse, não foi assim que Deus disse, de toda árvore pode comer. Olha, certamente você não vai morrer. Simplesmente você vai ser como ele. Então, como que você vai morrer se você for como ele? E despertou na mulher aquele desejo de conhecer. Olha, quem sabe é verdade o que ele está dizendo, o que a serpente está dizendo, e eu vou me tornar como Deus, conhecedor do bem e do mal. E se eu me torno como ele, eu nem mesmo precisarei mais dele. Aí é que está. E aí há o que comanda a humanidade. O que é a verdade? Essa linha de vida, então, anda em torno disso, da descoberta e da aceitação ou não pela verdade. A busca pela verdade.